Boa noite a todos e a todas. Confesso a vocês que é com muita alegria que estou aqui numa quarta, né? Comumente o público da Seja me vê aqui aos sábados e a gente está fazendo, de certa forma, um movimento na escala, e esse mês de junho fiquei aqui na quarta-feira, vez por outra, caso haja uma possibilidade, é isso que eu irei fazer. Tendo em vista que às vezes a gente tem algumas particularidades, nem sempre o público que a gente tem no sábado é o público que a gente tem na quarta e vice-versa. A gente tem algumas interseções, mas às vezes a gente tem um público também bem específico a depender do dia da semana aqui nos encontros de palestra na Seja. Então, para mim é uma alegria, né, poder estar aqui, né, com vocês nesta quarta-feira. E Lau, em sua prece, sempre faz a lembrança, né, dos nossos amigos internautas que também nos acompanham pela internet. Eu tenho uma tia, minha tia Iris, que comumente nos acompanha as palestras da Seja, e geralmente eu fico um pouco, apesar de estar atrelando, né, essa fala a ela, mas às vezes quando a gente sabe que tem um dos nossos nos acompanhando do lado de lá, parece que a gente rememora de maneira mais clara, né, a presença, né, do nosso público, né, vamos dizer assim, nos acompanhando também pela internet. Deu certo? Uhum. Bem, o tema dessa palestra, o cisco e a trave no olho, a necessidade de ter autodescobrimento, na realidade foi uma indicação do amigo Toninho, que é esposo de Socorro Paz. Comumente lá na Fraternidade a Caminho da Luz, eles é quem fazem as proposições de palestra, eles que dão o tema para que o expositor assim organize, né, a sua fala a partir do tema. Então, Toninho, quem propôs esse tema, também de certa forma me conhecendo um tanto, sabendo um pouco o meu perfil, e eu achei muito oportuno. Comumente, eles fazem lá a organização dos temas da palestra vinculada a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nesse mês de junho, lá, eles trabalharam o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E, particularmente, esse tópico, o cisco e a trave no olho, está lá nos itens 9 e 10 desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu achei muito interessante porque, frente a essa propositura de pensar a reflexão do tema a partir, né, de um texto do Evangelho, pelo menos na minha experiência particular, faz com que eu volte a olhar cada escrita de Kardec no Evangelho de forma um tanto mais atenciosa. E, particularmente, foi o que eu senti, né, organizando as reflexões dessa palestra. Poder me debruçar num pequeno trecho do Evangelho de maneira um tanto atenciosa. E eu confesso a vocês que até antes dessa palestra eu nunca tinha analisado com tamanha atenção a dimensão do cisco e da trave. E não foi à toa que eu escolhi trabalhar hoje esse tema utilizando slides. Porque as imagens, de certa forma, também nos ajudam um pouco a ter a dimensão dessa representação e dessa analogia que Jesus faz nessa passagem no Evangelho. Porque a correlação rápida que eu fazia a respeito do cisco e da trave no olho é muitas vezes esse movimento que a gente tem de apontar o defeito alheio e de termos muita dificuldade em enxergar os nossos próprios defeitos. E parte das reflexões paravam tanto aí. E a partir dessa atenção mais cuidadosa em se analisar esse tema, eu de fato fui prestar atenção na representação do cisco e na representação dessa trave. Porém, ao ler o capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode observar que Kardec faz uma abordagem muito interessante sobre essa passagem do Evangelho, intercalando a sua reflexão acerca do orgulho. Então, a gente poderia utilizar esse mesmo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e talvez falar um tanto mais sobre o orgulho. Mas aí, como o Toninho deu esse subtítulo, né, de trabalhar esse tema nessa perspectiva do autodescobrimento, a gente vai trazer um tanto Joana de Ângeles, a gente também vai trazer uma mensagem muito importante que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma mensagem do Santo Agostinho,
que nos fala nessa proposta do autodescobrimento. Então, dentre as possibilidades de a gente recortar ou de afunilar esse tema do cisco e da trave, nós vamos dar um foco maior para essa proposta, né, do autodescobrimento. Então, a minha primeira inquietação foi essa: o que representaria esse cisco, o que representaria essa trave? É muito comum a gente escutar essa passagem fazendo referência ao argueiro, né, o argueiro e a trave no olho. E aí eu fiquei a refletir nessa representação, porque comumente se tem essa ideia do argueiro de ser uma coisa pequena, uma coisa menor. Eu juro a vocês, gente, eu fui ao dicionário, porque eu queria elementos ainda mais profundos e mais precisos para poder ter a dimensão do que danado representaria esse cisco, do que danado poderia representar esse argueiro. E esse argueiro é como se fosse uma espécie de uma farpazinha de nada. Sabe, às vezes, aquelas farpazinhas minúsculas que, às vezes, a gente, quando pega um pedaço de madeira um tanto pouco polido, que machuca, que às vezes a gente tem até dificuldade de enxergar para poder retirar? O cisco é aquela farpa. E o que é uma trave? E aí eu acho esse desenho bem simbólico, porque ele nos traz uma dimensão de como às vezes a gente se ocupa tanto com essa farpazinha de nada, que é o defeito do nosso irmão, e tem uma trave gigantesca atravessada no nosso olho e a gente não consegue enxergar. A trave é essa tora de madeira imensa. O cisco, às vezes, é uma farpazinha que sai dessa trave da madeira. Porém, a nossa cegueira pessoal de conseguir nos autoconhecer, de nos autoanalisar com mais honestidade, faz com que a gente não consiga enxergar a real dimensão da trave que está no nosso olho. E como esse tema, querendo ou não, particularmente acho que seja um tema inquietante, eu gostaria desde já de fazer uma rápida observação, uma rápida ressalva com relação a essa palestra. Eu gostaria de dizer que essas reflexões inicialmente são para mim. É uma proposta de poder me aprofundar numa análise pessoal, que danada essa trave no meu olho e por que me incomoda tanto o cisco no olho do outro. Parte dessas reflexões falam de mim, desse trabalho muito pessoal e muito difícil que é se autoconhecer. E, em contrapartida, é também um convite. Quem quiser, quem estiver disponível para poder entrar, né, na fluidez das reflexões dessa passagem, que esteja à vontade. Porque, de fato, só faz sentido a gente pensar na perspectiva de falar autodescobrimento se nós tivermos a nossa alma disponível para encarar essa desafiadora jornada. Então, a primeira observação é que eu acho que Jesus não faz isso à toa. Quando ele traz essa correlação do cisco e da trave, a fim de que a gente possa refletir o quanto o nosso trabalho pessoal de dar conta da trave que está no nosso olho, talvez seja o trabalho mais importante, o trabalho mais desafiador, e está a gente perdendo tempo olhando o cisco que está no olho do outro. E aí nós vamos para a passagem do Evangelho de Mateus, que esse é o recorte do Evangelho que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, quando Jesus assim nos fala: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Analisando atentamente essa passagem, e olha que eu já li essa passagem inúmeras vezes, uma das coisas que me chamou a atenção é que parece que Jesus está repetindo a mesma fala, como se ele quisesse dar uma redundância. Aí depois eu observei, não necessariamente Jesus está repetindo, nem está dando redundância. Jesus está falando de dois movimentos diferentes. Porque a primeira coisa quando ele diz é:
como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Então, geralmente, a gente observa os defeitos alheios e tem muita dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos. Então, esse é um movimento. Mas a gente acha pouco. A gente é tão metido, gente, que além da gente enxergar mais os defeitos do nosso irmão, olha o que Jesus complementa mais a seguinte: como é que vós dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho? A gente ainda acha, que a gente se acha muito metido e muito melhor e mais evoluído do que o nosso irmão, que a gente tem capacidade de dizer a ele o que ele tem que fazer. Porque uma coisa é olhar, outra coisa é deixar tirar. A gente, além de observar os defeitos dos outros, a gente se acha no direito de corrigir a vida do outro. De dizer e de achar que tem autoridade para dizer o que é que ele precisa fazer, o que é que ele deve fazer, o que é que ele tem que fazer. E qual é a propositura que Jesus nos apresenta nessa passagem? Nós precisamos, primeiro, tirar a trave do nosso olho. E quem sabe depois a gente tem autoridade moral de ajudar a tirar o cisco no olho do vosso irmão. Eu confesso que para mim isso foi muito revelador. Porque até então, observando essa passagem, muito rapidamente, eu achava que Jesus só estava dando uma redundância. E isso nos faz refletir, porque quantas vezes nós não complicamos as nossas relações familiares, no trabalho, porque a gente se coloca nesse lugar de achar que a gente vai resolver todos os problemas da família, de achar que a gente vai resolver a vida do outro, que o outro só está naquela situação porque a gente não conseguiu ainda, ajustar a vida dele. E muitas vezes a gente acaba se atrapalhando muito mais do que ajudando. E por que a gente se atrapalha? Porque a gente mal se conhece. Porque a gente não entende que às vezes o que a gente acha que é uma colaboração é um desrespeito. Aquilo que a gente acha que está fazendo para ajudar, está violentando. Porque está cerceando a liberdade do outro de poder escolher, de poder construir sua trajetória, e daí vai. Então, essa passagem é uma passagem muito singular, tendo em vista que o processo inicial que Jesus nos propõe é, primeiro a gente se observar, depois tirar a trave do nosso olho. O que é tirar a trave do nosso olho? É promover a nossa própria transformação. E quando a gente fizer bem o nosso dever de casa, pessoal, a gente vai ter melhor condição, inclusive de enxergar o cisco no olho do outro com mais indulgência, com mais tolerância, entendendo que é o processo dele, entendendo que é o tempo dele, que é o movimento dele, e ao mesmo tempo conseguindo minimamente se organizar pessoalmente. Porque a gente precisa, inclusive, estar organizado emocionalmente, pessoalmente, para quando o outro não quiser assumir a trajetória orientada por nós. E respirar fundo, e saber que é o momento dele. Diga se não foi esse o movimento do pai amoroso diante do filho pródigo. Vocês acham que aquele pai não sabia que aquele filho ia se estrepar? Com a autoridade, com a sabedoria que ele tinha? Sabia. E por que ele deu parte da herança? Sabendo que o filho ia se estrepar lá na frente? É isso que Deus faz com todos nós. Quando nos dá o exercício do livre-arbítrio. E por isso que a gente precisa olhar para a nossa própria trajetória com muita atenção a respeito do que nós estamos fazendo de nossas próprias vidas. E de que forma nós também estamos afetando a vida das outras pessoas que estão ao nosso derredor. E aí nós vamos para um trecho que o Kardec comenta, falando dessa passagem do Evangelho, quando ele nos diz: é uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Eu vou parar aqui, porque essa foi uma outra observação que eu achei importante.
que na primeira vez que eu dei essa palestra passou desapercebido, e ontem, reorganizando a palestra de hoje, foi algo que me chamou a atenção. Vocês observam que no início Kardec faz uma referência à sensatez, dizendo o seguinte: é uma insensatez dos homens ver o mal nos outros, antes de ver aquele que está em nós próprios. Aí ele coloca em primeira pessoa do plural. Olha a humildade de Kardec. Ele se inclui nisso. Porque ele poderia utilizar nessa frase, né, o que está neles próprios. Poderia. E olhe como o codificador, ele é humano. E é humilde, ele se inclui nisso. E ele ainda diz: para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo no espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Gente, a primeira indicação: leia a mensagem completa do Evangelho, vale muito a pena, porque a gente não vai conseguir trabalhá-la, né, por completo, porque a gente precisa agregar outras leituras. Então, desde já vale a pena, porque Kardec ele vai fazer uma abordagem em relação ao orgulho muito interessante nesse trecho. A gente não vai se debruçar tanto sobre o orgulho, mas vale a pena a leitura completa, né, dessa mensagem. Então, o primeiro esclarecimento que ele nos dá a respeito disso é que é o nosso orgulho que dificulta a todos nós enxergar o mal que há dentro de nós. E observe que nesse trecho Kardec está nos dando o quê? Uma dica. Kardec está nos dando uma dica que facilita a gente exercitar esse olhar para si. Está com dificuldade de avaliar suas ações, de avaliar o seu comportamento? Faça o seguinte, faça um esforço. Imagine outra pessoa fazendo aquilo. E como você julgaria outra pessoa fazendo aquilo que você fez? Ou pensar da forma que você pensou? Ou falar da maneira que você falou? Isso é uma estratégia psicológica muito interessante, porque esse aparente distanciamento nos ajuda muito. Porque quando a gente olha só para... A gente adora se justificar. Então, a gente diz que falou daquele jeito porque fulaninho falou do outro. E a gente acaba se justificando, né? E saindo pela tangente. Quando a gente coloca isso na dimensão de que o outro está fazendo, a gente baixa as resistências e deixa de, pelo menos diminui um tanto, essa nossa tentativa de ficar todo tempo tentando justificar os nossos próprios defeitos. Então, isso que Kardec traz aqui é uma dica para nos ajudar a, de certa forma, encarar essa jornada do autodescobrimento, da gente poder cada vez mais enxergar melhor os nossos defeitos. Por conta dessa dica de Kardec, foi que eu linkei a associação com a passagem que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, que é uma mensagem muito bonita. Olha, eu acredito que é uma das questões, pelo menos para mim, uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos. É a questão 919 e a questão 919A. E nessa questão 919A, quem faz a resposta num texto mais longo, não é uma resposta curta, é um texto mais longo, é uma mensagem de Santo Agostinho, que também a gente não vai conseguir se debruçar nela toda aqui. Eu vou trazer alguns recortes que eu acho importante a respeito dessa passagem, mas desde já eu coloco a dica para que todos, né, conheçam na íntegra essa mensagem que está lá na questão 919A. Antes de chegar nessa questão, o primeiro esclarecimento, só para contextualizar. A questão 919, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade: qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Essa é a pergunta 919. Como eu já dei uma palestra mais focada para essa questão, especificamente dessa pergunta, eu não vou conseguir fazer maiores desdobramentos aqui, porque eu quero hoje ir para a questão 919A. Mas essa pergunta é uma pergunta muito genial. Porque Kardec nos ajuda a gente a compreender, talvez, uma chave para a questão do que é ser espírita.
Porque muitas vezes, pelas reminiscências das nossas vivências em outras religiões, a gente acha que o que é estar vinculado à espiritualidade, vivenciar uma religião, é muito esses clichês, sei lá, de seguir uma norma, de seguir o culto de determinada religião, ou, sei lá, de fazer caridade, né? Porque a gente também tem como um princípio muito forte na doutrina espírita, ou fora da caridade não há salvação. Mas tudo isso, que não deixa de ser importante, né? A vivência de uma prática religiosa, a prática da caridade, né? O exercício da prece, da nossa vinculação com o divino, não é que isso não seja importante. Mas quando ele traz a questão do autodescobrimento, é para que a gente possa refletir que tudo isto só fará sentido se estiver atrelado a uma proposta de autodescobrimento. Porque se não estiver atrelado a uma proposta de autodescobrimento, eu digo que eu acredito em Deus negociando com Deus. Faz isso que eu te dou aquilo. Quantos de nós ainda não estamos nessa relação negocial com Deus? Quantos? Não, enquanto estiver tudo muito bem, que a vida estiver funcionando, eu acredito em Deus. Na primeira provação, aí a fé titubeia. É porque a gente ainda está numa relação muito negocial com Deus. Mesmo tendo mudado de roupa, estando agora numa outra reencarnação, estando agora vivenciando a religião top, como alguns colocam, né? Que o espiritismo é muito revolucionário, está lá na frente. Mesmo assim, tudo isso só ganhará sentido se tiver atrelado a uma proposta de autodescobrimento. Porque até a caridade pode ser falaciosa e orgulhosa se não tiver atrelada a uma experiência de autodescobrimento. A nossa relação de fé pode ser negocial se não tiver atrelada a uma proposta de autodescobrimento. O nosso lugar de ser espírita pode ser ludibriado, nós podemos ludibriar os princípios da doutrina espírita, que são revolucionários para a nossa alma, se a gente tiver desatrelado uma proposta de autodescobrimento. Então, falando desse contexto, voltemos à pergunta 919. Qual é o meio prático? Então, ele não quer saber qual dos meios, porque existem inúmeros meios. Ele quer saber o que é que a gente precisa fazer. Então, qual é o meio prático? Dentre as possibilidades que a gente pode fazer, ele quer saber qual é o mais eficaz. Qual é o meio prático mais eficaz? E ele ainda diz que tem um homem de se melhorar nesta vida. Parecia que ele sabia a qualidade de espírita que a gente era, né? Que ia querer empurrar o problema com a barriga e dizer, como tem outra encarnação, a gente deixa para lá, porque agora está muito difícil, né? Sabendo que a gente é desse tipo, aí ele pergunta, qual é o meu prático mais eficaz que a gente tem de se melhorar nesta vida? E complementa, e resistir à atração do mal. Porque sem autodescobrimento, a gente deturpa até os processos obsessivos, gente. A gente acha que a gente está passando esse perrengue na vida porque a gente está com um obsessor, se desresponsabilizando completamente, burlando. É por isso que eu disse, a gente fica ludibriando com os princípios da doutrina espírita, porque a gente tem resistência de se autoconhecer. Então, a gente vem para a casa espírita, a gente começa a fazer o tratamento espiritual, a gente dá um trabalhaço para a espiritualidade, porque tome passe, tome água fluidificada, tome atendimento fraterno, tome aconselhamento da espiritualidade do obsessor na reunião mediúnica e tome trabalho, ocupando, sei lá, quantas pessoas nessa engenharia. Quando a gente melhora dos nossos processos dos nossos processos obsessivos, o que é que a gente faz? Capa o gato. Melhorou um tiquinho, os aperreios, a gente dá muito tempo para aquela mesma criatura estar de volta, às vezes numa situação mais complicada do que na primeira, quando aqui aportou. Entendem? Por que a chave é autodescobrimento? E para essa pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual a resposta da espiritualidade? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo
É o meio prático mais eficaz que temos todos nós de já se melhorar a partir de agora e de conseguirmos resistir às tentações. Então a gente precisa ficar muito atento a essa temática. E está lá há quantos anos já, a pobre da Joana de Ângeles, no esforço hercúleo para trazer uma obra gigantesca, que é a sua obra psicológica, nos ajudando a refletir sobre o tema do autodescobrimento. Qual a desculpa que a gente dá? É muito difícil ler Joana. A gente diz, olha, mas tem grupo de estudo aqui na Seja, tá? Facilita, a gente tem uma discussão bacana, a gente lê, nananã, não tem tempo. Mas é porque o horário é muito complicado. E a gente sempre vai, né, escapando de um jeito e de outro, de um compromisso que é nosso, conosco mesmo e com mais ninguém. E aí vamos para a questão 919A. Porque Kardec, sendo maravilhoso como ele é, sabia que a gente é tudo uns bichos danados. Ele diz assim, mas eu me conheço. Ou então assim, é muito difícil fazer isso. Por que a espiritualidade não deu uma diquinha a mais, né? Só que dizer que se autoconhecer é o meio prático mais eficaz de se melhorar. Kardec, maravilhoso como ele é, ele faz um complemento, ele faz assim, espiritualidade, o povo de lá dá muito trabalho, dá uma ajudinha aí, dá umas dicas do que se pode fazer como estratégia para a gente se autoconhecer. E é essa pergunta que ele faz, né? Tanto, não é à toa que ele faz a pergunta 919A, como um complemento da anterior. Conhecendo toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Está pedindo dica à espiritualidade de estratégia de como é que a gente pode fazer para poder se autoconhecer. E aí vale, gente, novamente a ressalva. Leiam a resposta, a mensagem completa de Santo Agostinho a essa questão. A primeira destaque que gostaria de dar da resposta de Santo Agostinho é quando ele coloca que o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Quer evoluir? Quer mesmo? Tem uma chave para você abrir essa porta e conseguir atravessar esse caminho. É conhecer a si mesmo. Porque sem essa estratégia, quantas vezes a gente não está se atrapalhando, gente? A gente vem todo cheio de boa vontade. Por que não olha para si? Por que não olha para suas encrencas? Por que não olha para suas limitações? A gente acaba se atrapalhando. Porque todos nós tivemos um planejamento claro ao reencarnar. É dar certo. A gente veio aqui para dar certo. Ninguém veio aqui para fraquejar, para cair de novo. Não, a gente veio aqui para dar certo. Existem muitos recursos para que a gente possa fazer essa caminhada com um pouco mais de segurança. E nessa proposta, o autodescobrimento é a chave. E aí eu vou fazer alguns recortes com relação a essa fala do Santo Agostinho. Já estou agoniada porque o tempo já se passou e eu não falei nem a metade do que eu tinha para falar aqui. Mas vamos lá tentar dar uma carreira. E ele coloca, olha as observações que Santo Agostinho nos traz. Só para que vocês possam ter uma ideia de como a gente é capcioso conosco mesmo. Mas direis, como há de alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Porque a gente não diz que é porque a gente se desculpa porque é orgulhoso, não, né? A gente diz que é porque a gente se ama, né? E porque a gente se ama, aí a gente não pode olhar defeito em si, porque isso é uma afronta ao amor próprio. Será? O avarento se considera apenas econômico e previdente. Essa é a desculpa. Não quer olhar o defeito, quer ser avarento. Qual a desculpa que se dá? Não, é porque eu sou econômico, sou previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. O que Santo Agostinho está dizendo aí? Onde é que a gente fica se desculpando, se complicando?
no processo em que a gente deveria estar olhando a fundo o nosso orgulho, a nossa avareza, se é de fato egoísmo, se é amor próprio. Era isso que era para a gente estar se questionando. E a gente estava fazendo o quê? Se desculpando. E ele coloca: isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Estão atentos? Agora bora às dicas de Santo Agostinho. E o que eu acho precioso dessas dicas de Santo Agostinho, sabe por que é? Porque fala da sua própria experiência. Não é de alguém assim que está conjecturando sobre autodescobrimento. É alguém que vivenciou o que ele está dando aí como dica. Então, não é à toa que Kardec tem escolhido esse texto para falar desse tema. Esse texto do Santo Agostinho. Ele diz: olha como se parece com aquela dica lá que Kardec explora lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Prestem atenção. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Está com dificuldade de avaliar, meu filho? Imagine que foi outra pessoa que fez isso. Se a censurais noutrem, não na poderia tê-la por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Essa é a primeira dica. Está com dificuldade de se avaliar, imagine outra pessoa fazendo isso como você avaliaria. Segunda dica, eu cortei essa daqui para que vocês não fizessem um cola rápido e não prestassem atenção nessa segunda dica, porque essa segunda dica é colada com a terceira. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes. A gente é aberto à crítica, gente. A gente consegue ter a abertura de espírito para pedir que o nosso irmão avalie humildemente as nossas ações. Se a gente não faz isso, a gente está perdendo tempo e ouro. Pedir a avaliação das outras pessoas ao nosso respeito é fundamental para o processo de autodescobrimento. Porque, às vezes, esse movimento de olhar aquela ação como se fosse outra pessoa fazendo não é suficiente para quebrar as nossas resistências. Então, pedir para que uma pessoa de fora nos avalie tem uma condição de, pelo menos, ampliar um pouco o olhar dessa situação. Porque, às vezes, a gente não consegue, inclusive, se ver como foi que a gente falou com aquela pessoa. Mas quem está de fora viu, né? Quem está de fora viu. Então, poder estar aberto, isso é um exercício importantíssimo para todos nós. Poder pedir que as outras pessoas avaliem as nossas ações, a maneira como a gente falou, como utilizamos a palavra, como a gente se comportou. Dica preciosíssima, mas ele não para aí. Sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas que nos querem bem, que têm consideração por a gente, sabendo que a gente tem um temperamento muito difícil, é um tanto receoso, assim, de fazer aquela avaliação. Entende? Então, dá algumas coisas, mas sabendo que a gente é muito melindroso, não diz tudo assim, muito a fundo, né? Então, terceira estratégia, eu repeti para completar o parágrafo, tá? Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Diga se essa não é uma dica preciosa. O que é que a gente faz na avaliação? É um invejoso, é porque não gosta de mim. Não. A gente fica, mais uma vez, se justificando e perdendo uma excelente oportunidade de escutar de maneira... Assim, se tem vergonha de reconhecer na frente do inimigo, né, com vergonha de demonstrar fraqueza, tudo bem, mas pelo menos antes de dormir, né, leve aquelas palavras em consideração. Analisemos com tanto mais de atenção. Porque vocês acham que um espírito superior veio colocar uma dica dessa para a gente à toa, gente? Não. A gente precisa olhá-la com tanto mais de atenção.
E aí, pensando, ele ainda vai além. Ele diz, depois de a gente fazer isso, a autoanálise, né? Pedir a opinião do vosso semelhante, pedir a opinião dos inimigos, ele ainda diz, prescrute conseguintemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído dos desejos sérios de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Eu acho essa observação interessante, porque o que Santo Agostinho está querendo que a gente se confronte aqui é, será que você de fato está com boa vontade de querer se conhecer? É isso que ele está perguntando a gente. Se a gente estiver de fato com esse propósito, com essa intenção, a gente ainda tem como recurso perguntar à nossa consciência. E ele diz, a gente precisa levantar sempre questões para nós mesmos. Na dica dele, ele diz, peça ajuda a anjo da guarda, peça ajuda a Deus. É isso que a gente deveria estar fazendo em oração. Nessa conexão, pedir que a espiritualidade superior nos orientasse. Diga uma dica aí, porque o negócio aqui está feio, eu não estou conseguindo enxergar bem isso aqui. Essa problemática aqui está muito confusa. A gente ainda tem esse recurso. E aí, por causa disso, eu me lembrei de uma passagem que Joana nos traz no livro O Ser Consciente. A gente já trabalhou, inclusive, esse livro um desses anos atrás, em nosso grupo de estudo. Por isso a importância dos grupos de estudo de Joana, né? Não, dona Laura? E é algo que me chamou muito a atenção. Então, para falar dessa proposta de autodescobrimento, de o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo de cada vez mais a gente se conhecer melhor, eu fui lá em Joana para poder entender o que é que a gente faz que atrapalha o nosso processo de autodescobrimento. Então, a gente precisa estar atento aos nossos mecanismos de defesa do ego, porque eles atrapalham, mas ao mesmo tempo que eles atrapalham, eles nos dão dicas, sinalizações dos nossos maus pendores. Eles dão sinalizações de onde é que estão os nossos conflitos, onde estão as nossas más tendências. Então, entendamos que os mecanismos de defesa não é algo que a gente tem que se envergonhar deles, é algo que a gente precisa prestar atenção a eles. Porque todos nós o exercemos, todos nós o exercemos. Mas quanto mais atento a gente fica, mais a gente deixa de virar, né, marionete do nosso ego infantil e perturbado. Quanto mais consciente a gente se torna em relação a como nós manipulamos esses mecanismos de defesa, a gente acaba tomando, vamos dizer assim, uma responsabilização nesse processo do vigiai tão alertado por Jesus. E aí Joana começa nesse trecho, já vou dar a dica de leitura, tá? Está lá no capítulo 7 do livro Ser Consciente, o capítulo chama-se A Conquista do Self. E dentro desse capítulo, A Conquista do Self, tem um subitem chamado Mecanismos de Fuga do Ego. Tá? E outra ressalva que eu gostaria de fazer aqui. Os trechos que eu trouxe para falar sobre os mecanismos de defesa são trechos recortados de Joana nesse livro. Então, mesmo sendo psicóloga, não é essa perspectiva de fontes psicológicas que eu fui lá pesquisar atrás, não. Eu fui atrás de Joana, da referência espírita, para falar de um tema que é importante, né, para todos nós. Então, eu fiz questão, mesmo que eu traga alguns exemplos para tentar aclarar um pouco mais a respeito do que seja determinado mecanismo de defesa, mas o recorte do significado dele está lá nesse texto de Joana, ok? Então, a primeira observação que ela nos faz a respeito desse, ela coloca como mecanismo de defesa, não, ela coloca como mecanismos de fuga do ego. Ela diz, habituado ao não enfrentamento com o self, nessa representação desse Deus interno que todos nós temos, ela diz, habituado ao não enfrentamento com o self, o ego camufla a sua resistência para a aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio sobre a pessoa. Então, o nosso ego infantil e muitas vezes desequilibrado utiliza desses mecanismos escapistas para não querer que a gente enxergue quem nós somos em profundidade.
Em outras palavras, é isso aqui que Joana está dizendo. Eu espero que eu esteja conseguindo ser clara na minha explicação, até porque são conceitos mais elaborados, eu estou tentando torná-los, né, os mais próximos ou os mais claros possíveis. E eu adorei essa figurinha da Mafalda, porque eu acho que é bem essa representação, né? A gente não quer escutar, a gente às vezes não quer falar. É muito difícil às vezes a gente falar sobre os nossos defeitos, os nossos sentimentos, as nossas dores, quão difícil é, e às vezes a gente não quer ver. Então, isso bem nessa representação de como funcionam esses mecanismos escapistas que Joana faz referência. O primeiro mecanismo que ela nos traz é a compensação. E o que seria esse mecanismo de defesa? Ela diz, quando uma deficiência propele o indivíduo a destacar-se noutra área, sobrepondo a conquista de realce ao fator de limite. Não fujam, vou explicar. Calma, muita calma nessa hora. O que é que Joana está querendo dizer com isso aqui? Ela, inclusive, traz uma referência ao Adler, porque Adler fez uma correlação para explicar o que é a compensação, fazendo uma correlação com os órgãos humanos. Por exemplo, quando a gente tem deficiência em determinado órgão, o que é que o corpo faz? Por exemplo, eu tenho uma deficiência em determinada perna, sofri uma lesão. O que é que o corpo faz para poder reorganizar esse equilíbrio? Ele dá uma forçação de barra na outra que está funcionando. Se um rim está capenga, o outro trabalha mais. Então, isso é uma forma sábia, inteligente, que muitas vezes o nosso organismo tem, de compensar uma coisa na outra. E essa outra atividade acaba se tornando a atividade um tanto mais exagerada do que seria a atividade comum se os dois órgãos estivessem funcionando normalmente. Então, ela traz essa analogia, trazendo referência ao Adler, para tentar nos explicar a respeito desse mecanismo de defesa. E aí eu trouxe o caso, por isso que eu coloquei essa foto aí, né, das vezes da experiência, né, de alguns alunos que são bem nerds, assim, morrem de inveja dos alunos atletas, esportistas, não sei o quê. E aí uma forma de compensar essa sua inabilidade no esporte vai querer ser o melhor estudante de matemática do colégio, se brincar, do país. Então, a dificuldade de ter que aceitar aquela sua inabilidade, muitas vezes faz com que a gente exagere querendo sobrepor outra. Então, o problema não é você querer ser o melhor estudante de matemática do país, não, tá, gente? Já vou esclarecendo aqui, não tem problema. Se esse for o seu objetivo de vida, se essa for a sua missão, se é aí que está o seu desejo, massa, não tem problema nenhum. O problema é só você querer fazer isso para poder compensar aquilo que você não consegue aceitar. Entendem a diferença? Eu estou conseguindo ser clara, gente? Façam assim, pelo amor de Deus, porque senão eu vou trazendo exemplo para poder explicar mais. É mais ou menos isso. Então, o problema não é você ser muito massa em matemática. O problema é você querer ser muito massa em matemática, porque é muito frustrante para você não ter conseguido ser atleta. Então, isso é uma forma de compensar. E que se a gente não estiver atento a isso, a gente vai ter muita dificuldade de aceitar a nossa autenticidade. Imagine, tem um mundo aí dizendo o que é ser bonito. Se eu não aceito o que eu sou, a minha autenticidade, como é? Eu vou compensar isso das piores formas, das formas mais adoecidas possíveis. Então, é por isso que a gente precisa estar muito atento a esses mecanismos. E aí ela traz como exemplo o fanatismo, né? Às vezes você acaba compensando num comportamento completamente exagerado, é mais porque a sua fé é frágil. As suas convicções internas de moralidade é tão frágil que você precisa virar um fanático para poder se sustentar. Acaba sendo um freio moral. Para algumas pessoas pode até funcionar, porque, de certa forma, evita muitas encrencas. Mas você vai passar a sua trajetória evolutiva todinha assim, compensando? É assim mesmo? Vai ter um momento que a gente vai precisar olhar para esse freio e dizer, olha, eu não vou poder estar utilizando eternamente essa bengala. E é aí que a gente precisa ir tomando consciência a respeito de si. Porque senão a gente vai começar a achar, porque não faz mais o que o fulano, o que Beltrano faz, como se a gente já fosse uma pessoa evoluída. Deixa vir outra encarnação, numa situação desafiadora, para ver se você vai virar aquele puritano posto, aquele moralista.
É isso que a gente precisa refletir. E o caso também do perfeccionismo, que ela também, né, outro exemplo interessante para a gente falar de compensação, às vezes é isso, você precisa ser perfeito. Por quê? Porque você se sente inseguro. Às vezes é a sua insegurança, a sua fragilidade. Às vezes você, de fato, não se acha muito competente e, às vezes, precisa fazer tudo milimetricamente perfeito para esconder uma forma de compensar essa sua fragilidade. Ela coloca a formação reativa no texto dela como se fosse uma espécie de desdobramento da compensação. Tá? É dessa forma. Se vocês forem ver numa perspectiva mais psicológica, a gente vai ver isso como mecanismo de defesa separado, por isso que eu fiz esse recorte, muito mais para dar uma ressalva à formação reativa que Joana nos traz aí. E o que seria essa formação reativa? Ela coloca, quando o indivíduo atuar por meio de atitudes exageradas em qualquer área, estará camuflando desejos inconscientes opostos. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção quando a gente se afeta demais com os outros, com o comportamento dos outros. Porque às vezes fala mais da gente do que do outro. E aí eu trouxe como exemplo a homofobia, porque o quadrinho que eu encontrei na internet para falar de formação reativa, acho que o mais exemplificativo que eu trouxe, vocês estão conseguindo ler? Mas eu vou ler a mensagem. Está lá o cara segurando a plaquinha, orgulho de ser hétero. Aí o outro perguntando, por quê? É muito esforço? Né? Por que precisar dessa exposição, né, exagerada? Está querendo de fato... Ou então aquele que não suporta deixar o outro ser o que ele quer ser. Né? Então, são questões que a gente precisa refletir de maneira mais profunda. E no livro, Joana é danada, viu? É uma corajosa, porque no livro ela traz como exemplo o puritanismo. E olhem o que é que ela fala no livro. Ela diz o seguinte, o excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Olha que fala forte. Eu digo corajosa porque você escrever isso, né, para nós religiosos, espíritas, precisa ser uma fala corajosa. Então, o que Joana, quando traz o exemplo do puritanismo, é muito disso. Para que isso tudo? É a pessoa que fica medindo, sabe, o tamanho da saia da colega, ou de quem vê na rua, ou que justifica a cultura do estupro por causa da roupa que o outro está usando. Ou porque fulano é espírita e não pode usar biquíni nem ir para uma piscina. Gente, tem de tudo nesse mundo afora. A gente precisa estar muito atento a essas questões. Meu Deus, só falta 10 minutos, deixa eu correr. Deslocamento. O que significa esse mecanismo? Ela diz, quando se experimenta um sentimento de revolta ou animosidade contra alguém ou alguma coisa, então a raiva vem, mas as circunstâncias não permitem expressar. O ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados, ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Isso é o deslocamento. Eu trouxe esse exemplo dessa figura, que de certa forma é bem ilustrativa para falar desse mecanismo de defesa. Está lá, recebeu uma bronca, provavelmente do patrão, né? A circunstância permite ele jogar essa raiva, essa animosidade, desconta em quem? Na esposa em casa, que desconta em quem? No filho, que é a outra parte mais frágil. Quem vai terminar pagando o pato da briga com o patrão? O gato. Eu acho esse exemplo bem ilustrativo para a gente falar um pouco sobre esse mecanismo de defesa do deslocamento. E o que é a racionalização? As razões legítimas dos hábitos e condutas são mascaradas por alegações falsas. Aí eu trouxe esse quadrinho que fala, como foi a entrevista? O colega perguntando. Bom, não consegui o trabalho. Mas não é um emprego bom, é chato, é rotineiro. Aí a vontade de fazer, por que foi fazer a entrevista? Né? Então, não consegue encarar a frustração de não ter conseguido o emprego, não consegue lidar com essa situação desagradável, e aí vai arrumar uma justificativa, né, que alivie
a sua própria frustração. Então, precisa dizer que o emprego era chato, que não ia se adaptar. Então, precisa arrumar uma desculpa externa que justifique e que vá dar uma desculpa para a sua frustração interna. E Joana vai além, quando ela diz: por não admitir o que se prefere fazer ou ser, e se tem em conta de que é errado, assume-se a máscara egóica da racionalização. Outro exemplo disso é a gente se revoltar, dizer que não vai pagar imposto porque tem um governo corrupto. Aí Jesus, dá um tapa na cara da gente e diz: dá a César o que é de César. A gente está nessa conjuntura, a gente precisa respeitar as leis, a gente precisa fazer esse enquadramento. E o que é que a gente faz para poder se acomodar nisso? A gente está doido para sonegar. Se pudesse, não pagava. Aquele dinheirinho era muito bom ficar na minha conta. E a gente utiliza a justificativa, porque a gente tem um governo corrupto, um governo negligente, para querer, no fundo, escamotear as nossas reais intenções. Como é a mesma lógica para muitos de nós de defender o uso de armas para assegurar a nossa segurança e a paz. Diga se isso não é uma racionalização, de acreditar que a arma vai trazer paz para a nossa sociedade. Então, mais um exemplo claro de racionalização. E o que é a introjeção? Caracteriza-se como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem. A pessoa se introjeta na vida dos heróis às quais amam e com quem se identifica, aceitando ser parecido com eles. Assume-lhe a forma, os hábitos, os traquejos e trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. Porque muitas pessoas, quando se convertem, quando se tornam espírita, o que quer que seja, aí chega na casa espírita, aí fala baixo, aí só diz irmão. Aí endeusa Chico Xavier e começa a querer falar como Chico, falar baixo, falar manso. E achar que porque assume o comportamento externo, a gente está introjetando as características de Chico Xavier, só porque fala como Chico Xavier. Eu falo como Divaldo, eu vou achar que eu sou Divaldo, porque eu estou falando parecido, e o povo diz que eu falo parecido com Divaldo. Então, essa introjeção, muitas vezes é isso, é uma característica do outro que a gente admira e a gente acaba introjetando, acreditando que parece que a gente vai adquirir por osmose. Não adquire, tá? A gente só adquire com muito trabalho espiritual para chegar um dia a ser um Chico Xavier. É muito trabalho de transformação moral, psicológica e espiritual. E a projeção, que eu deixei por último, porque eu acredito que a projeção talvez é o mecanismo de defesa que melhor represente o cisco e a trave no olho. O que danado é esse mecanismo de defesa? Joana nos diz: há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-los nos outros. Há a necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Por que é tão importante estarmos atentos aos mecanismos de defesa? Por mais que seja difícil, porque eles vão escancarar, boa parte dos nossos maus pendores. Diga se não é lá onde a gente vai ter pistas de como a gente se transformar. É lá, gente. A projeção, ela me incomoda, mas ela vai me ajudar. Por que fulaninho me chama tanta atenção? Por que Beltrano me tira o equilíbrio? Por que fulano instiga aquele conflito que eu tenho? É graças, em nome de Jesus, ao outro que nos dá trabalho, que bota um espelho assim bem na nossa cara, para a gente poder enxergar os nossos conflitos, que a gente se autodescobre. Então, qual a importância disso? É estarmos atentos para fazermos essas leituras. De prestarmos cada vez mais atenção em si mesmo. Então, aquela situação está difícil, por que me incomoda? Então, sempre, cada vez mais, trazer as perguntas para si. Porque isso vai nos ajudar sobremaneira a olharmos para a gente.
com toda a dignidade que nós merecemos olhar para nós mesmos. Porque não é enganando a si mesmo que a gente vai evoluir. Não é escamoteando a verdade que a gente vai progredir. É tendo coragem de fazer essa travessia desafiadora de mergulhar dentro de si mesmo. Ver a extensão da nossa trave. Entender por que ela incomoda tanto. A gente passou por uma experiência, só para eu poder ir finalizando, a gente passou por uma experiência muito interessante no Evangelho. No domingo, na minha casa. E aí o tema foi aquela parte inferiores e superiores. A gente estava problematizando aquela passagem do Evangelho. Aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será elevado. E a gente começou a falar de prepotência. E eu fui falar da minha prepotência, de querer ser a dona da razão. E talvez, no primeiro momento da minha vida, eu falei de um defeito que talvez muito doloroso para mim durante muitos anos, com muita leveza. Com muita leveza. E pela primeira vez eu vi as pessoas da minha família desarmadas, falando de exemplos de prepotência que tinha vivenciado comigo. E é óbvio, né? Como as pessoas gostam da gente, a minha tia Dinha, que eu espero que esteja me assistindo, era uma das que estava no Evangelho, e ela dizia assim, ela trouxe determinado caso que havia acontecido com o esposo dela. E ela, a bichinha, né? Porque me ama, botando os panos quentes assim para falar o exemplo. Eu digo, Dinha, não foi isso não. Não foi porque o que ele demorou a fazer o que eu pedi, foi prepotência. Foi porque ele teve coragem de falar que aquilo magoou, que eu fui escutar o áudio que eu mandei para ele. E está claro, no áudio foi prepotência. Isso é libertador. É permitir que os outros nos olhem com honestidade, sem animosidade, sem briga. Estávamos fazendo isso num Evangelho. E entender que esse é o caminho do nosso crescimento. Sem alarde, sem culpa, sem nojo, sem vergonha, só se descobrindo. E eu nunca senti tão fortemente Joana de Ângelo como eu senti domingo no Evangelho. De gratidão. Por entender, na prática, o que é começar a enxergar a própria trave no olho. Por talvez permitir que o Evangelho vá ganhando sentido de transformação em minha vida. E não tem como olhar isso como um processo vergonhoso. Tem como olhar isso como um processo digno. Porque, como Joana bem nos coloca, é só olhando a nossa sombra com ternura que a gente se autotransforma. E aí, devido ao tempo, eu vou só falar rapidamente esse trecho que também está nesse capítulo 10 do Evangelho, no item 11, quando fala, não julgueis para não seres julgados, para que a gente possa entender a dimensão da intencionalidade de Jesus, quando ele nos traz essa passagem. E Kardec assim nos presenteia ao nos dizer, não é possível que Jesus tenha proibido de censurar o mal. Então, o problema não é ver o mal, ver o que está errado. O problema é que, às vezes, para enxergar o mal, a gente quer destruir o pecador. Então, o problema de Jesus não era o pecador. Eu sempre uso pecador entre aspas. Não era o pecador, era o pecado. Ele estava na proposta de extirpar o mal e não seus irmãos. Por isso ele foi acolhedor com Madalena. Por isso ele foi às profundezas do inferno atrás de Judas. Porque ele não quer nos denigrir, nos humilhar, nos excluir, nos marginalizar. Ele quer nos incluir. É essa a proposta de Jesus. E é por isso que Kardec traz essa ponderação muito rica quando nos diz, não é possível que Jesus tenha proibido de censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia.
Além disso, a consciência íntima recusa todo o respeito e toda a obediência voluntária àquele que, estando investido de tal poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicá-las. Só pode apontar o cisco no olho do outro quem tem autoridade moral. Por isso que Jesus repudiava energicamente o mal. E nós só iremos obedecer à observação, à crítica, ou à censura, ou à orientação dada pelo outro, falando do nosso cisco, se aquele outro tiver autoridade moral para a gente poder receber. E é dessa forma que a gente vai crescendo-se mutuamente. E eu finalizo a minha fala com essa ilustração, quando nos diz: do que adianta pedir um sinal do universo, se nem seu coração você escuta? Eu faria só uma pequena adaptação aí. Do que adianta pedir sinais aos céus, se nem a nossa alma a gente escuta? E é ela a primeira interessada a falar das profundezas do nosso ser para nos elevar no nosso processo evolutivo. Muita paz a todos, 1000 desculpas porque 5 minutinhos aí a mais na palestra e muito feliz por estar aqui com o público da quarta-feira nessa noite. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.